Pronto, vamos lá. Então, pessoal, tratando de educação financeira, certo? A gente começa vendo o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, eu trouxe alguns perfis de pessoas. Quando se trata de dinheiro, a gente tem aqui vários tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que não tem renda. Esse tipo de pessoa, ela não tem como ter bons hábitos financeiros porque ela não tem, né, o que administrar nesse caso. Vamos colocar aí que são adolescentes ou crianças, né? Que estão numa fase que não tem um trabalho, não tem uma renda. Às vezes tem uma mesada e aí até não se encaixa nesse perfil. Ou estão desempregados, né? Então é esse perfil. Tem aquela pessoa que é o gastador mão aberta, né? Aquela pessoa que não tem pena de gastar, não pensa no amanhã. Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui, Valdilene. Boa noite, Valdilene. Seja bem-vinda. Então, o gastador mão aberta é aquela pessoa que não pensa no amanhã, né? Ele diz o seguinte: a gente não sabe o dia da manhã, então vamos aproveitar o agora, vamos viver, vamos gastar hoje, né? Dinheiro é feito para gastar. Tem aquele que gasta o que ganha, né? Ele nem deve, mas também não poupa, né? Porque o que ele ganha, ele gasta. Então, no final do mês, ele tem lá, tá zerado esperando só o próximo salário. Tem aquele que é o poupador, aquela pessoa que normalmente costuma colocar o dinheiro na poupança, né? Que é muito tradicional na nossa cultura. Só que a gente vai ver também que hoje em dia não é tão viável colocar o dinheiro na poupança, pelo menos para quem quer ter um rendimento. Tem aquela pessoa que já é o extremo, né? Que é a gente chama é o sovina, né? A gente chama na nossa linguagem de miserável, né? Mão de vaca, né? Então é aquela pessoa, só aceitar alguém que chegou aqui. Felipe. Boa noite, Felipe. Felipe, que chegou agora aí, ele também tem uns investimentos aí na Bolsa de Valores, vamos já falar um pouquinho disso também. Então, continuando falando dos tipos de pessoas, quando se trata de dinheiro, temos o poupador, que já é alguma coisa, né? Porque pelo menos essa pessoa consegue ter uma reserva, né? Que já é importante. Apesar de ela não investir, não procurar outras alternativas de investimento, mas pelo menos ela consegue guardar um pouco daquele valor que sobra no orçamento. E aí o sovina, como eu falei, é aquele que exagera, né? Aquela pessoa que às vezes passa necessidades realmente com pena de tirar o dinheiro do bolso, vamos dizer assim. Então já não é bom também, né? Os dois extremos não são positivos, nem a pessoa que é mão aberta demais, que não pensa no amanhã, e nem aquele que é o sovina, né? Que é o miserável mesmo, mão fechada, como a gente costuma chamar. E tem aquelas pessoas que são investidores. Quando eu falo investidor, aí eu tenho alguns tipos de investidor. Nesse caso, são pessoas que já procuram tentar render e fazer o seu dinheiro render. Nós temos o investidor conservador, certo? Que é aquele que procura investimentos de baixo risco, né, para suas aplicações. Só um instante. Pronto. E nós temos também o investidor moderado, que ele assume riscos calculados. E temos aquele investidor ousado que aceita correr riscos para ter uma chance de ganhar mais. O investidor conservador ele vai aplicar aí numa renda fixa, né, por exemplo, no título de renda fixa, do Tesouro Direto, porque o risco de prejuízo é muito pequeno. Um investidor moderado ele vai tentar diversificar, ele vai ter parte do dinheiro aplicado na renda fixa, vai ter parte do dinheiro aplicado em ações. E o investidor usado, ele normalmente está no mercado de ações, na bolsa de valores mesmo, né? E aí o conservador tinha colocado aqui duas vezes, agora que eu fui ver. Eu vejo também que tem um investidor apostador, que é aquele que entende os investimentos como um jogo, né? Ele acha que é uma aposta, ele vai fazer 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado, é como se fosse um jogo, né? Esse investidor ele não analisa, ele não estuda, não sabe o que está fazendo na verdade. São pessoas que vou fazer essa aposta aqui. É como se estivesse apostando lá no Bets ou em um jogo, né? Que na verdade não é bem assim. Nesse caso o risco é muito alto. Quando você entra no investimento ou aplica o seu dinheiro numa coisa que você não conhece, você está correndo grande risco de perder. Temos os falsos ricos, que eu considero aquelas pessoas que fazem muitos financiamentos de 60 vezes, 70 parcelas, 5, 6 anos ou mais, né? Aí você tem ali, a pessoa tem aí um carrão bonito,
né? Mas na verdade o orçamento mensal dela acaba não tendo nenhuma sobra, porque todo o valor já está destinado às prestações, né? Seja de um carro, independente, seja de qualquer produto, né? Então a pessoa procura, ela se sacrifica, né, para tentar viver mais de aparência. Então ela quer antecipar, ela não sabe esperar. E nós temos as pessoas verdadeiramente ricas. Eu nem gosto de usar essa palavra rico, porque para mim riqueza não está ligada só ao dinheiro. Eu considero aí a parte financeira, eu chamaria as pessoas que têm liberdade financeira, né? Então são pessoas que têm um patrimônio, que sabem aplicar o seu dinheiro, que conseguem administrar esse dinheiro com segurança, até chegar ao ponto que elas vão viver de renda, né? O melhor situação que que alguém pode se encontrar, né? Viver de renda, ou seja, você fez uma economia com o seu trabalho, com o seu salário, fez investimentos com aquela reserva, com aquelas aplicações, e chegou um momento que o seu dinheiro rende o suficiente para você se manter, certo? Jéssica retornando aqui. Então, esse é o melhor momento, é o melhor tipo de perfil que nós podemos nos encontrar. Então, dando continuidade, por que investir, né? Por que nós devemos investir? Então, alguns dados que eu trouxe para vocês aqui. Então, no Brasil, 2 em cada 3 pessoas, 3 aposentados, vivem apenas com o salário mínimo. Então, é boa parte das pessoas, né? Cerca de 40% dos idosos não tem esse preparo, né, para ter as aplicações financeiras. Não tem um conhecimento mínimo, né, de como administrar o seu dinheiro. 46% da aposentadoria não é suficiente para pagar as contas, né, para 46% das pessoas. Então não dá, as pessoas terminam o mês endividados. E apenas 1% dos aposentados no Brasil possuem independência financeira. Então é um número muito pequeno, né, para um país muito grande. Apenas 1% tem essa independência financeira, certo? E aí os demais têm que trabalhar, depende de familiares ou de caridades para sobreviver. Aquelas pessoas que vivem em situações ainda mais complicadas. Então, pessoal, o que é essa liberdade financeira que eu falei no episódio anterior? O que nós podemos entender por liberdade financeira? Então, é quando você não depende dos pais, né, do cônjuge, do governo, e nem do seu emprego. Você você vive da sua renda. Você fez aplicações, seja imobiliárias, seja de investimentos no mercado de valores, e aí você conseguiu, né, adquirir uma situação onde a sua renda é suficiente para você se manter, certo? E aí os hábitos ruins e as crenças limitantes. Primeiro, falta de controle. As pessoas que têm hábitos ruins, elas não conseguem se controlar. Ela passa na frente de uma loja, vê ali um produto e ela nem pensa 2 vezes. Entra na loja, passa no cartão de crédito e pronto. O cartão, a fatura só vem no outro mês, então dá para comprar. Mas uma hora ela vai chegar, né? E é muito fácil passar o cartão, que não dá tempo nem da gente se arrepender. Quando passa, hoje em dia o cartão já precisa mais nem colocar a senha, né? Tem aquele cartão que é só encostar na maquininha que ele já faz a compra. Então aí o controle fica mais complicado ainda de ser feito. É importante, quando você vai fazer uma compra, se perguntar, né? Eu realmente preciso disso, né? Eu realmente preciso desse... Cachorro? Filipão, Vai botar aqui em cima. só um instante. Filipão, por favor, desliga aí o teu microfone, só botar o ruído. Pronto. Então, as compras por impulso e sem necessidade, né, nos levam ao endividamento. E aí essa compra por impulso, a gente chega em casa e depois nem usa aquilo que a gente comprou, né? Tem um monte de coisa lá que você tem encostado e não está nem usando. Isso tudo é uma falta de planejamento financeiro, porque aí quem se planeja, o que é o ideal, né? Por exemplo, o que é que eu faço todo mês? Eu tenho um orçamento, eu olho o orçamento do mês anterior, faço uma estimativa do que eu vou gastar esse mês. Esse mês vai ter o IPVA, vai ter aqui despesas com escola, vou comprar uns livros, né, parte de estudo. Então eu faço ali a minha previsão e aí aquilo é o meu planejamento. Nem sempre, claro que eu não vou conseguir chegar no ponto que eu vou cravar. Não, eu planejei gastar tanto, eu gastei tanto. Às vezes vai passar um pouquinho, tem uma despesa que eu não contava, às vezes vai ser até abaixo.
né? O que é melhor. Mas o ideal é você ter que fazer o planejamento financeiro. Pelo menos ter uma base, né? Para que você não faça coisas que você depois vai se arrepender. Depois lá na frente você vai ter que, às vezes, até fazer um empréstimo para cobrir aquela dívida. E aí um hábito ruim também é o imediatismo, né? A gente às vezes não sabe esperar. A gente antecipa os nossos sonhos, mas a gente paga juros por isso. Eu quero um produto, eu vou parcelar em 12 vezes no cartão, mas eu quero agora. Quando se eu me planejasse, talvez se eu pegasse esse dinheiro e aplicasse um rendimento, eu poderia primeiro comprar à vista e ter um desconto. Também tem outra coisa, quando você vai comprar, se você é uma pessoa que tem controle dos seus gastos, se você vai comprar um produto e não tem um desconto à vista, aí não compensa comprar à vista. Por quê? Porque esse dinheiro que você vai entregar de bandeja para o vendedor, você pode aplicar em outra coisa e ter algum rendimento. Então só compensa comprar à vista quando tem o desconto. Agora não, se você é uma pessoa que não tem esse controle ainda da fatura do cartão, né? Todo mês você acaba passando um pouquinho e aí vai aumentando, eu não recomendo você usar tanto o cartão de crédito, certo? Dando sequência, aí eu vou falar dos hábitos que enriquecem, né? Primeiro, viver o padrão de vida abaixo do que ganha. Muitas pessoas, aquela questão que eu falei dos falsos ricos, né? A pessoa olha ali, fulano tem um carrão bonito, tem uma casa, vive viajando, né? Mas você às vezes não sabe a situação que ele está para pagar, para manter esse status que ele tem, né? Tem uma pessoa ali que está ganhando seus 5 mil reais, seus 10 mil reais, mas gasta 5.500, gasta mais do que o que ganha. E tem ali o seu Zé que trabalha ali ganha seus 1.500 reais e consegue economizar, ainda sobra 500 reais, por exemplo, no orçamento dele. Então, essa questão de viver o padrão de vida abaixo do que ganha é importante, porque aí você vive, às vezes a pessoa vive com as aparências, mas paga muito caro por isso, né? Se endivida, faz empréstimos, faz financiamentos, e aí quando você vai olhar a conta bancária dela, o patrimônio é zero, né? Negativo às vezes. Consumir com consciência, que é o que eu falei de planejar. Você, quando vai comprar um produto, tem que se perguntar: realmente eu preciso disso agora? Eu realmente preciso? É uma necessidade ou é só um desejo impulsivo? E aí é que entra o planejamento e o controle, né? Que é difícil. Eu sei que às vezes é muito difícil. Você tá ali, vê aquilo ali, você não se controla, né? Ter objetivos claramente definidos, definir metas financeiras. É muito fácil, pessoal. Assim, você quer saber como é que você pode alcançar aquele objetivo? Faça uma simulação, né? Eu ganho 2 salários mínimos. Se eu conseguir poupar 10% todo mês, né, desse salário mínimo, com quanto tempo eu vou conseguir ter o dinheiro que eu quero para comprar aquilo? Não, é muito tempo. Eu calculei dá 2 anos. Eu não quero esperar tanto. Será que não dá para eu economizar 20% por mês e esse dinheiro deixar aqui numa reserva ou aplicar? Vai diminuir agora para 1 ano. Não, será que dá para guardar 30%? Vou cortar essa despesa aqui, né? Então tudo é planejamento. É você ter uma meta, calcular quanto tempo você vai chegar para alcançar aquela meta, né? E aí também você precisa tentar aumentar a sua renda. E aí eu vou falar aqui algumas crenças que às vezes a gente tem, né, com relação ao dinheiro, né? Primeiro, a gente ouve muito: dinheiro não traz felicidade. É uma crença que a gente ouve, que aí de certa forma é verdade, né? Dinheiro somente, agora essa frase só falta uma palavra aí: o dinheiro sozinho não traz felicidade. Realmente, dinheiro não é tudo. Porém, sem dinheiro também você não é feliz não, né? Você vai passar dificuldade, você vai ter problemas. Por exemplo, existe uma pesquisa que diz que os problemas financeiros é um dos maiores causadores de divórcios, né, das famílias. Então, o dinheiro sozinho não traz a felicidade, mas ele ajuda um pouquinho, viu? Ele colabora bastante. Outra crença, né? O dinheiro deixa as pessoas mais gananciosas. Muita gente diz isso, né? E aí, o que é que acontece? O dinheiro não muda ninguém, pessoal. Ele só aumenta uma coisa que você já é. Se você é uma pessoa gananciosa, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai querer para você, mais você vai ter a ambição do egoísmo, né? Se você é uma pessoa caridosa, quanto mais você tiver,
mais você vai gostar de ajudar as pessoas. Então ele não transforma ninguém, ele apenas aumenta uma característica que você já tem. Ok? Dando sequência, né? Outra crença que a gente tem é só faz dinheiro quem tem dinheiro. A gente escuta muito isso. E é uma crença que não procede, porque se você observar, tem muito empresário bem sucedido, muitas pessoas que têm condições hoje, mas saíram do zero. E essas pessoas é que elas realmente se mantêm aqui, porque elas sabem o caminho que elas tiveram para chegar até lá. Aquelas empresas que são passadas de pai para filho, por exemplo, a maioria delas, tem uma pesquisa que a Forbes fez, elas vão à falência. Por quê? Porque o filho, às vezes, pega de bandeja aquele negócio, não sabe o sacrifício que teve para conquistar aquilo ali, não dá valor necessário e acaba que o momento, né, o outro, ele se desfaz daquele patrimônio. Então, isso não procede. Tem pessoas que eu já cansei de ouvir em palestras, seja em conversas, pessoas que saíram do zero, né, começaram a vender ali uma galinha e daqui a pouco tem ali um grande comércio, né? Então, isso é uma crença que não procede. Outra crença que a gente tem, né? Quem é rico vai para o inferno, né? Tem uma passagem da Bíblia que a gente interpreta de forma equivocada, né? E aí a gente diz que quem é rico vai para o inferno. A questão é, quando você tem o dinheiro e você não utiliza ele para em benefício das pessoas, somente em benefício próprio, né? Não sei a crença religiosa de cada um, mas isso não é bom, independente da sua crença religiosa, né? Você teve a oportunidade aí, com a graça de Deus, de ter uma condição, e aí você não ajuda ninguém, né? Você não colabora com ninguém. É claro que esse dinheiro não vai lhe trazer felicidade, não vai lhe trazer benefício. É um dinheiro de egoísmo. Então são crenças que nós precisamos tirar da nossa cabeça, né? Se a gente quer realmente melhorar, certo? E aí, como é que nós mudamos esse paradigma? Como é que nós mudamos essa crença? Primeiro, parar de reclamar. E aí tem pessoas, eu sei que, claro, as pessoas, né, as condições de cada um são diferentes. Tem pessoas realmente que passam muita dificuldade, tem muitos obstáculos. Mas reclamar não vai tirar você de onde você está. Se você está numa situação difícil, reclamar só vai lhe afundar ainda mais. Então, pare de reclamar. Segundo ponto, aprenda a controlar os seus gastos. Ou você controla o seu dinheiro ou ele lhe controla. É melhor você controlá-lo. Então, aprenda a controlar. Se você tem dificuldade com a tecnologia, né, você pode fazer um orçamento no caderno, numa agenda, não importa. O importante é você tentar ter o controle do que é que você está gastando, para onde está indo o seu dinheiro. Né? A gente tem não sei se vocês já passaram por isso, você ganha ali uma quantia, e aí você pensa, se eu ganhasse tanto, né, eu ia sobrar bastante. Aí quando você começa a ganhar mais, daqui a pouco não está sobrando nada de novo, porque você muda o seu padrão de gastos, e aí você está do mesmo jeito, né, sem conseguir manter uma reserva. Outra coisa, né, diminuir o tempo nas redes sociais. Hoje a gente não vive mais sem as redes sociais, porque todas as informações estão lá, né? Agora a gente tem que saber dosar esse tempo, né, saber ter esse equilíbrio, né, e aprender a ver as coisas pelo lado bom. Quase tudo tem um lado bom, né? Não vou dizer tudo, mas a gente tem que enxergar a vida de forma mais positiva, né? Por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia. Não dá para dizer que a pandemia é uma coisa boa, claro. Porém, né, muitos ramos, muitas empresas estão passando por adaptações que depois, quando isso passar, vai ser algo positivo. Então tem uma frase de Albert Einstein, né, que ele já dizia: insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias vezes, esperando obter um resultado diferente. E aí eu continuo aqui falando agora de um livro muito bom, quem depois quiser ler, né, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu até tenho ele em PDF. É um livro que foi best-seller no mundo todo, né, de um cara que ele conta a história dele, que ele teve o pai dele, ele coloca essa palavra, né, o pai pobre e o pai rico, né, que um tinha uma mentalidade financeira positiva e outro tinha uma mentalidade financeira negativa. É um livro muito bom, muito simples na linguagem dele. E aí ele fala da corrida dos ratos, né, que a maioria das pessoas vive um ciclo, né, você nasce, cresce, estuda, aí vai trabalhar numa empresa, passa a vida toda trabalhando para pagar as contas. Tem alguém que está chegando aqui agora, Keliane. Boa noite, Keliane. Então você tem esse ciclo, né? No livro ele fala isso. Você passa a vida toda trabalhando
você adquire contas a pagar, e aí essas contas impedem que você saia desse ciclo. Você não pode largar o emprego porque você está devendo. Bora, Hércules, boa noite. Então é um ciclo que ele chama de corrida dos ratos. Você passa esse ciclo todo, aí quando chega, se aposenta lá com 60, 70 anos, e aí você pouco desfrutou da sua família, de conhecer, viajar, E aí é um ciclo que nós precisamos tentar sair desse ciclo, quem se encontra nele, São gerações e gerações. E aí essa ilustração eu tirei do livro, uma ilustração simples. O pai rico que ele fala, no livro, ele tem esse modelo. Então os ativos que ele obtém, a renda, o dinheiro que sobra, ele aplica para gerar mais renda. Ele faz investimento. Enquanto o pai pobre, ele pega esse dinheiro, aplica em passivos que geram despesa. Por exemplo, sobrou um dinheiro extra, comprei uma casa, por exemplo. Essa casa pode me gerar um aluguel, ou então pode me tirar de um aluguel que eu pago. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou comprando um ativo e esse ativo vai me gerar renda. Ah não, eu vou comprar aqui um carro. Nenhum problema em ter um carro, mas aí se você tem determinada escolha, esse carro ele vai ser um passivo. Você comprou o carro como investimento para ganhar dinheiro com o carro, por exemplo, tudo bem. Vai trabalhar como Uber, tudo bem. Aí você está comprando um passivo. Por que é um passivo? Porque o carro vai lhe gerar várias despesas. Além do combustível, tem a documentação, a manutenção. Além do que ele vai se desvalorizar com o tempo. Então esse passivo ele gera despesas e joga o seu dinheiro para longe. Você nem vê onde esse dinheiro entrou. Você perde o dinheiro da depreciação do carro. E aí você também vai ter outras despesas. Então ele mostra de forma bem simples nesse livro. Dando sequência, aí eu vou falar um pouco. A maioria das pessoas compram passivos pensando que são ativos, ou seja, eles na verdade só têm despesas e dívidas e trabalham cada vez mais para poder pagá-las em uma corrida sem fim. É o que ele chama aí da corrida dos ratos. As pessoas não conseguem sair desse ciclo porque elas precisam pagar as dívidas. E aí se elas deixam um emprego para procurar outra coisa, elas não têm como sustentar-se. E aí eu fiz aqui uma simulação, só para a gente ter uma ideia, um exemplo. Você tem 42 mil reais. Aliás, você tem dois caminhos. Você quer comprar um veículo. Aí você pega esse veículo, 42 mil financiado em 60 meses. Você faz investimento de 12.600, que você tinha lá na sua poupança. Parcela o resto aí no financiamento, R$ 956,68 por mês. Você vai pagar no final 70 mil, no final esse veículo vai sair para você. Lembrando que ele custava 42 mil, se fosse ser comprado à vista. Considerando a depreciação que ele vai ter de 10%, daqui a 5 anos esse seu veículo vai valer 28.800. Quando você terminar de pagar o financiamento dele, ele vai estar valendo isso aqui, considerando aí aproximadamente a depreciação. Se você pegasse esse mesmo dinheiro e aplicasse, por exemplo, no Tesouro Direto, com resgate de 66 meses, vou já falar o que é o Tesouro Direto, os mesmos 12.600 que você deu entrada no carro, e aí, com parcelas mensais de R$ 956, você todo mês fosse aplicando esse dinheiro no Tesouro Direto, no final desse período você teria R$ 94.108,24. Se você comparar a diferença, lembrando que esses dados foram feitos aqui com base em juros de 2019. Agora mesmo o Tesouro Direto, com base na Selic, teve uma queda de juros, mas ainda seria bem mais viável do que escolher comprar o veículo financiado. E aí, você comparando a diferença dos 94.100 e dos 28.000 quebrados que você teria do carro 5 anos depois, dá um prejuízo de R$ 65.307. Veja que diferença, apenas na escolha entre comprar um carro e fazer um investimento no Tesouro Direto. Foi o mesmo dinheiro, 12.600 de entrada e é o mesmo valor da parcela, só que em um você teria 94 mil 5 anos depois e no outro você só teria 28 mil, você teria perdido. Então, resumindo, moral da história, financiamento, pessoal, só em último caso, não vale a pena porque realmente é uma emergência mesmo, você não tem outra alternativa, questão de saúde, questão de... Então tudo bem, mas se não tiver outra alternativa, porque o financiamento você paga normalmente o dobro ou quase o dobro daquele produto, você paga sabendo.
Então, essa simulação mostra bem. E aí, continuando, né, a maioria das pessoas possui a fonte de receita somente de um único local, né? E aí, se houver algum imprevisto, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, estamos passando pela pandemia do coronavírus. Muitas pessoas perderam o seu emprego. E aí, essas pessoas não tinham nenhuma reserva financeira, né? Trabalharam aí 5, 10 anos numa empresa, nunca pensaram em fazer uma reserva, até perderam o emprego. Às vezes não trabalham por carteira assinada, vai sair de mãos abanando. É uma realidade muitos funcionários que trabalham dessa forma. Então é importante a gente ter esse planejamento, né? Primeiro você tem que tentar ter mais de uma fonte de renda, procurar uma fonte de renda extra. E segundo, é preciso ter uma reserva de emergência, para falar também. E aí falando aqui de o que é realmente um ativo, né? Quando a gente pensa, o meu carro é um ativo, a minha moto é um ativo. Só se você ganha dinheiro com ela. Senão ela não é, ela é um passivo, porque você tem despesas. Vocês estudaram contabilidade, né? A diferença de ativo e passivo. E aí o que são ativos de verdade? Ações, imóveis para alugar, debêntures são outro tipo de ativo. Fundos imobiliários, fundo de investimento, dólar, ouro, tudo isso é ativo. Por quê? Porque gera renda, gera retorno em cima do que eu invisto. Então por isso que eu chamo de ativo. Se eu investir 20 mil, eu vou ter mais que 20 mil. Enquanto se eu compro um carro, né, principalmente se for financiado, eu vou perder bem mais da metade do valor que eu estou investindo. E aí, para a gente chegar no nosso objetivo, a gente tem que se perguntar o que eu quero, né? Como é que eu posso alcançar esse objetivo? Qual o caminho? Simulação, né? Simula lá, calcula os juros, vê quanto tempo você vai ter esse dinheiro e planeja, né? E segue a risca. Como eu vou fazer isso? Em quanto tempo? E assim a gente cria uma meta e a meta a gente consegue realizar. Processo de aceleração de riqueza, 3 passos bem simples que se a gente seguir, a gente vai melhorar a nossa situação financeira. Aumentar a receita, reduzir a despesa e investir o excedente, aquilo que sobra, investir, né? Você procurar fonte de renda extra, é uma alternativa, né? Já, digamos que você tem um emprego, você não consegue aumentar a sua renda pelo emprego, procura uma renda extra, né? Vamos já ver também outras formas de adquirir renda extra. Não consigo aumentar a minha renda, ou consigo, mas eu quero ainda mais, melhorar ainda mais minha situação financeira. Reduz a sua despesa, né? Sente, faça uma análise de tudo que você gasta, verifique o que é que você pode eliminar, o que você pode reduzir, né? Aquilo que não vai fazer muita falta. Não é que você vai viver com necessidade, mas tem coisas que a gente gasta que não tem utilidade, né? São coisas fúteis mesmo. E aí o que sobra você tem que também investir. Não adianta colocar na poupança, que a gente vai ver também que poupança não é investimento, hoje em dia principalmente. E aí o que seria investir, né? Investir é fazer o dinheiro trabalhar para você, é aumentar o seu patrimônio. Nos Estados Unidos é interessante, né? Que no Brasil a gente considera uma pessoa rica pela renda dela. A pessoa pergunta, você ganha quanto? Eu ganho 5 mil por mês. A pessoa que tem condições, né? 6 mil por mês, né? 10 mil. Mas na verdade, às vezes essa pessoa ela tem essa renda, mas ela gasta até mais do que o que ela ganha. Então a renda não quer dizer riqueza. Pode ter alguém que ganha 2 mil, mas se planeja financeiramente, consegue guardar todo mês 500 reais. Quem é que está melhor? A pessoa que ganha 2 mil, né? E aí, riqueza deve ser calculada com base no patrimônio. Patrimônio é o que você tem, né? Qual o seu patrimônio hoje? Qual o valor do seu patrimônio? O que é que você tem adquirido? Seja de imóvel, seja de uma casa, uma moto, né? Que é um passivo, mas não deixa de ser um patrimônio. Então, aumentar o seu patrimônio é que você vai procurar adquirir a riqueza. As pessoas passam a vida trabalhando pelo dinheiro, quando na verdade deveriam colocar o dinheiro para trabalhar para elas. Aí eu vou falar aqui de reserva de emergência, né? Antes de começar a investir, a gente precisa ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência, existe uma forma de calcular. Como é que eu vou saber o valor da minha reserva? Se você, por exemplo, é uma pessoa assalariada, você tem que multiplicar o valor do seu salário por 6 vezes. Então esse vai ser o valor da sua reserva, que você deveria ter. Essa reserva é um dinheiro que você tem que deixar lá realmente guardado, na poupança, né? Como ela diz, é reserva de emergência. Se você precisar, esse dinheiro tem que estar lá disponível.
Você não vai pegar o dinheiro da reserva de emergência e aplicar na bolsa de valores. Porque se você precisar e essa ação estiver lá embaixo, aí você vai vender com prejuízo. Tem que ser um dinheiro que ele fique ali, né? Quando você precisar, se precisar, o carro quebrou, ou um problema de saúde, né? Eu tenho essa reserva. Se eu perdi o emprego, né, que Deus nos livre, tenho a minha reserva lá. Se você é autônomo, empreendedor, você tem que multiplicar por 12 vezes a sua reserva de emergência, porque aí nesse caso a incerteza é maior, né? Você não tem a instabilidade aí do emprego, o empreendedor tem uma renda que varia muito. Então, concluindo, a reserva de emergência é essencial, não deve ser tocada somente em casos extremos, né? Quando eu falei desemprego, caso de doença, né? Depois que você tem a sua reserva de emergência, aí sim você pode pensar em investir. E aí como é que nós podemos aumentar o nosso patrimônio investindo? Primeiro, forma de ganhar uma renda extra. Hoje em dia, né, a internet possibilita um mundo de alternativas. Você pode vender algum produto, pode vender algum serviço, né, vender Rinode, vender Avon, essas empresas que tem hoje, né, Natura. É uma forma de renda extra, né, não deixa de ser. Buscar a forma de empreender online. Né? Hoje em dia também tem um monte de alternativa para empreender online. Então isso é forma de renda extra. Então o primeiro passo, pessoal, para quem quer investir, primeiro, nunca comece a investir sem ter uma reserva de emergência. Segundo, né, abra uma conta na corretora de valores, em uma corretora de valores, e aí eu vou explicar o que é uma corretora de valores. Muita gente não tem essa cultura, né, desse conhecimento. Primeiro, uma corretora é como se fosse um banco, só que ela não tem a finalidade de ter conta corrente, para manusear um cartão de crédito, por exemplo. A finalidade dela é administrar o dinheiro dos investidores. Então, esse dinheiro vai para a corretora, é totalmente seguro se essa corretora estiver cadastrada na CVM, né? Então tem um mecanismo de controle, não tem risco, né, de você estar colocando seu dinheiro lá e a corretora pegar o seu dinheiro. Então você tem que procurar corretoras conhecidas, né? A corretora XP Investimentos, a Clia, né? A Modal Mais, uma corretora recente, mas que tem tido uma grande aquisição. E hoje tem algumas corretoras aí que tem a taxa zero, né, que eu particularmente eu aplico através do Banco Inter, que é um banco que tem a alternativa de investimento também no mercado. A corretora Clia também tem taxa zero, você pode comprar e vender ações sem pagar uma taxa, certo? E aí tem outras, né? Para cada perfil de investidor tem uma corretora diferente. Então o primeiro passo é abrir uma conta numa corretora, que tenha várias opções de investimento, criar a sua reserva de emergência e saber o seu perfil de investidor. Como é que eu vou saber o perfil de investidor? Pense na situação. Apliquei o dinheiro lá na bolsa de valores, olhei hoje, olhei amanhã, né? Estou perdendo aqui R$300 na minha aplicação de ontem. Como é que você reagiria nessa situação? Você ficaria desesperado? Ficaria preocupado sem conseguir dormir? Você ia vender mesmo tendo prejuízo? Nesse caso você não tem esse controle emocional, então é melhor você procurar investir em algo menos arriscado, né? Então você é um investidor mais conservador, procura uma renda fixa, né? Procura aplicar no Tesouro Direto, por exemplo. Então você conhece o seu perfil diante dessas situações, o seu emocional e como você lida com a situação de perder, a possibilidade de perder o dinheiro. Porque aí a Bolsa de Valores tem esse risco, né? Principalmente para quem não sabe o que está fazendo. Aí falando do tipo de investimento, já estamos quase concluindo aqui, né? Procurei ser bem rápido. Renda fixa, primeira alternativa, investimento seguro, bem seguro. Aí eu trouxe alguns exemplos, CDB, Certificado de Depósito Bancário, e o LC, que é a letra de câmbio, né? Tem o RDB também, que é o Recibo de Depósito Bancário, que tem a diferença para o CDB, que ele não pode ser transferível. É um título, pessoal. Como é que acontece isso? O banco precisa de dinheiro. Então o que é que ele faz? Olha, você aplica aqui no CDB no meu banco e daqui a tanto tempo eu te pago tanto de juros, né? A diferença. Ele vai pegar teu dinheiro, vai emprestar um juro aí de 6, 7% ou mais, né? Vai ganhar mais do que o que ele vai te pagar de juros, que a gente chama do spread bancário. Então normalmente quando você vai no banco fazer um empréstimo, você paga uma taxa de, digamos, 5%, né? Como é o nome da modalidade? Esqueci agora. CDC, né? O crédito direto ao consumidor. Você vai pagar um juro lá de 7% para cima.
E o banco, para lhe pagar o juro que você colocou o dinheiro lá, guardou no banco, ele lhe paga de volta aí 1% ou 0,5% na melhor das hipóteses. Então ele fica com um lucro aí, né, de 5% nesse exemplo que eu dei. Então basicamente o CDB e o LC, né, a letra de câmbio, é quando o banco pega o seu dinheiro emprestado e paga por isso. Ele paga para você pelo empréstimo que ele está tomando. Ele vai ganhar porque ele vai emprestar com um juro bem maior. E esse tipo de investimento ele tem, né, imposto de renda sobre de 22,5% até 15%, depende do valor. Né? E é um investimento de baixo risco. Por quê? Você já ouviu falar no Banco do Brasil quebrar? Né? A Caixa Econômica e a falência? Esses bancos grandes, principalmente que são ou Banco Federal como a Caixa ou um banco de economia mista como o Banco do Brasil, dificilmente ele vai quebrar. Se acontecer uma crise financeira, o governo vai colocar dinheiro nele. Então, o risco de falência de um banco desse é muito pequeno. Portanto, a renda fixa normalmente é um investimento seguro. E aí, outro tipo de investimento em renda fixa, o LCA, que aí o banco pega o seu dinheiro, paga juros para você e empresta esse dinheiro para o setor agropecuário. O LCI, a mesma coisa, só que ele empresta para o setor imobiliário. Nesse caso, tem um prazo de carência. Você não pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Você combina lá um prazo com o banco e você só pode sacar o seu dinheiro de volta daqui, por exemplo, a 3 anos, 5 anos. Né? Não deve ser colocado aqui o dinheiro da reserva de emergência. E aí, nesse caso aí do LCA e LCI, não cobra imposto de renda sobre a rentabilidade. E também é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Não sei se vocês sabem, mas a poupança também tem o FGC. Ele garante até R$250 mil. Para não acontecer o que aconteceu lá na época do Collor, né, na retenção da poupança. Qualquer valor que você tem numa conta, seja de um LCA ou no LCI ou na poupança, até 250 mil, se acontecer, o que é muito improvável, de um pane na economia, você tem garantido 250 mil. Né? É um seguro, uma espécie de seguro. Passou disso, você perde. Né? Mas é muito improvável de acontecer, muito, principalmente nos dias de hoje. Renda variável. Né? Primeiro, ações, mais conhecida, e os fundos de investimento, que é a mesma coisa. Primeiro, as ações. Pessoal. Eu gosto de explicar ações com esse desenho aqui. Primeiro, o que são ações? São pedacinhos de uma empresa. Vamos dizer que eu tenho uma empresa aqui, né, que ela vale R$100. Então, eu peguei a minha empresa, estou precisando de capital, não quero fazer financiamento, eu vou fazer a abertura, a que chama de IPO, né, oferta inicial, oferta pública inicial. Coloco ela lá no mercado da Bolsa de Valores, todos os procedimentos necessários, e os R$100 que a minha empresa vale, eu vou dividir em 20 pedacinhos de R$5. Então, o valor de mercado da minha empresa foi fatiado em ações. Então, qualquer pessoa pode ir lá no mercado e comprar uma ação da minha empresa. Quem tiver a maior parte das ações, ou seja, for majoritário, nesse caso quem tiver aqui 11, né, vai ser o mandante na empresa, se for ações ordinárias. Que eu não vou me atentar a muitos detalhes, para não ficar muito extenso. Pronto. Então, quando eu compro uma ação, eu estou comprando um pedacinho de uma empresa. Por que eu compro uma ação? Para quê? Por quê? Quando eu compro uma ação, eu estou com a expectativa que essa ação vai se valorizar. Normalmente, a gente tem duas formas de escolher quando compra uma ação. Tem um investidor que ele faz a análise fundamentalista, ele olha lá o balanço patrimonial da empresa, olha a DRE, né, verifica qual foi o lucro dela no ano anterior, qual foi o orçamento para esse ano, quem é o administrador, né? Como é que está o mercado onde essa empresa atua. Né? Então essa empresa ela vai se valorizar, ela vai ter muito lucro. Então eu vou comprar uma ação dela. Comprei, aí eu tenho também o tempo que eu quero ficar com essa ação. Se você é um investidor mais conservador, você vai comprar para longo prazo, né? Que o risco é bem menor. Por exemplo, quem comprou Petrobras há 2 meses atrás, né, passou por uma oscilação, a Petrobras estava custando antes da pandemia R$32, por exemplo. Chegou a cair para 14, 15 reais. E hoje já está em 22, 21,60 eu acho que fechou hoje. Então, veja que tem uma oscilação grande. Se você tem 100 ações, né, uma diferença aí de R$10, por exemplo, em cada ação, você ganha R$1.000. Só que não é um mercado tão simples, é preciso você estudar, conhecer, né?
saber o que está fazendo. Eu já estou com muito tempo que eu estudo e que eu faço esses investimentos na Bolsa de Valores. É uma área arriscada, mas para quem tem um conhecimento e quem estuda, né, tem a cautela, o risco diminui bastante. E o fundo de investimento é a mesma coisa das ações, só que não é você que vai escolher a ação nesse caso. Você é a pessoa que não tem conhecimento nenhum e nem está afim de procurar esse conhecimento, mas quer investir em ações. O que é que você faz? Você aplica o seu dinheiro com alguém que conhece. É como se eu pego lá um especialista, que a gente chama do gestor do fundo, coloco meu dinheiro lá naquele fundo e ele é quem vai comprar as ações. Só que a diferença é que o que eu ganhar eu vou ter que dividir com ele, nesse caso, né? Então ele vai ficar com a parte do lucro. E ele também pode perder. Mas como ele é o especialista, ele tem mais experiência, a tendência é que ele ganhe, né? Aí você tem vários tipos de fundo de investimento, tem os arriscados, né? A diferença a questão é que não é você que vai escolher. Você entrega o seu dinheiro para aquele fundo e o gestor do fundo faz a compra do que ele quer, investe onde ele quiser e divide o lucro com você, certo? É uma opção para quem não quer se aprofundar no conhecimento das ações, mas ainda quer investir, né? Estamos quase finalizando. Investimentos ruins, né? Investimentos que você deve fugir. Primeiro, título de capitalização. É um investimento péssimo. O que é um título de capitalização? Você coloca o seu dinheiro lá, por exemplo, na Caixa, compra lá o Super X Cap, eu acho que é o título da Caixa, né? E aí todo mês você vai ter que pagar, vai descontar diretamente da sua conta aquele valor. Você só vai poder tirar esse dinheiro no final de um período combinado. Aí você concorre a sorteios, né, mensais ou semanais, de valores em dinheiro, né? E aí o juro é muito pouco, né? Se você for considerar o juro do título de capitalização, é muito pequeno. A não ser que você tenha certeza que você vai ganhar um sorteio desse, que eu nunca mesmo não conheço ninguém que ganhou até hoje, pelo menos eu não conheço, né? Então a diferença é a vantagem do título de capitalização, para quem não consegue ter controle. Para aquela pessoa que não tem controle do seu dinheiro, uma vez que ela fechou com a Caixa para comprar um título de capitalização, todo mês vai descontar da conta dela esse dinheiro. No final do período ela vai poder resgatar esse dinheiro com um juro muito baixo, que às vezes é bem menor que a inflação. Então a única vantagem é que você concorre a sorteios e consegue guardar o dinheiro. Obrigado, né? Você é obrigado a guardar. Mas financeiramente, considerando a inflação, ele não compensa, certo? Telecine é um título de capitalização, não sei se vocês sabem. Que aí você concorre aos sorteios, né? A poupança também, pessoal, não é investimento, é um péssimo investimento, né? Por quê? Porque ela rende menos que a inflação. Principalmente agora, a poupança está rendendo... Hoje tem uma coisa que você pode fazer bem facinho, que rende mais do que a poupança, colocar o seu dinheiro na conta da Nubank. Quem não quer estar quebrando cabeça com bolsa de valores e quer o dinheiro rendendo pelo menos mais que a poupança um pouquinho, abre porque se você tem um Nubank, você já tem a Nuconta, né? Deposita o seu dinheiro lá. Rende mais do que a poupança. Poupança acho que está rendendo hoje 0,029%. 0,0029%. Muito pouco, certo? Também menor que a inflação. Quando você vai comparar, o seu dinheiro foi desvalorizar. Só não é pior do que deixar embaixo do colchão, né? Que vai mofar e também vai desvalorizar mais ainda. E CDBs abaixo de 100% do CDI. Eu não vou entrar nessa parte do que é o CDI, né? CDI é como se fosse uma taxa combinada pelos bancos, né? Mas aí é um assunto bem mais... Mas são 3 investimentos que não compensam. Abaixo de 100% do CDI, quando é um CDB, Certificado de Depósito Bancário, tem que ser maior do que 100%. E poupança de título de capitalização. Não entrem nessa, né? E aí, pessoal, quase concluindo, né? Qual é o seu sonho, né? Quando a gente fala em educação financeira, tudo tem um propósito. Não é o dinheiro em si, né? É realizar sonhos. Viajar, ajudar as pessoas, comprar uma casa, né? Para você, para sua família. Se aposentar mais cedo, né? Eu particularmente, eu não tenho muita esperança de que quando chegue a época da minha aposentadoria, eu não conto muito com a previdência. Procuro me planejar para que eu primeiro me aposente mais cedo, que eu não vejo muito sentido você se aposentar com 70 anos, pessoal, sinceramente. Você já não vai ter aquele tempo de desfrutar muito. Eu, pelo menos, penso assim. Então, ter liberdade financeira é você fazer um planejamento, né? Por exemplo,
Para mim viver com 4 mil reais estava bom demais. Então se eu aplicar esse dinheiro no título, numa renda fixa, se eu aplicar todo mês 100 reais, daqui a 20 anos, eu estou com, por exemplo, estou com 29 anos, né, revelando a minha idade. Eu quero me aposentar com 45 anos, vamos dizer. Então é daqui a 16 anos. Então eu vou fazer a conta. Se eu aplicar todo mês 200 reais nesse investimento, que ele rende tantos por cento de juros por mês, quando daqui a 11 anos, daqui a 16 anos, quanto é que ele rende por mês? Será que dá para eu viver com esse rendimento? Então pronto, eu vou fazer meu planejamento, vou me programar. Pronto, quando chegar lá, se eu chegar lá, se Deus permitir, eu vou me aposentar, vou viver só com a minha renda. Né? Então isso é planejamento financeiro. Será que é possível, né? Quando é que você vai fazer isso? Por que a maioria das pessoas não chega lá? Simples, né? Porque elas não acreditam que é possível e não planejam. Então, basicamente é isso. Né? Eu acho que espero que tenha sido produtivo aí para todo mundo, né? Agradeço a vocês que estiveram presentes. O Eric, o Expedito, a Jéssica, a Eliane, a Rosane e a Valdilene. Então, encerrei aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, fiquem à vontade, pessoal.